Eu queria passar a palavra para o João Vieira Diniz, que é estudante de engenharia florestal. Então, qual o futuro você vê para a sua profissão? Que desafio que essa questão econômica e ambiental impõe para quem está estudando para se formar na área de engenharia florestal? Que tipo de futuro e desafio você vê? Bem, no Brasil, eu acho que o crescimento da profissão de engenheiro florestal cada dia mais é ressaltado pela mídia no sentido do desmatamento e dos impactos ambientais e a condição de estar se explorando realmente a floresta naquilo que ela pode nos oferecer e não impondo um sistema de produção onde o que a gente já fez mostra que a nossa preocupação, né? A gente vê a destruição da Mata Atlântica, a destruição do Cerrado e agora a destruição da Amazônia. Então, o engenheiro florestal, no meu ver, nos dias de hoje, ele poderia estar sendo uma ferramenta útil uma nova forma de se lidar com o meio ambiente e achar uma identidade de produção dentro da floresta, mantendo ela em pé. Só fazer um comentário, porque eu acho que o curso de engenharia florestal é um bom exemplo de que quando o país toma uma decisão estratégica de fomentar um setor e investir seriamente nesse setor, né, a sociedade como um todo, os governos, a indústria, você alavanca ele a um outro patamar. Quer dizer, os cursos de engenharia florestal surgiram, cresceram, se desenvolveram no país quando houve a decisão estratégica de alçar a atividade de produção florestal, especialmente voltada para a produção de celulose, a um outro patamar. Então houve muito investimento, né, na criação dos cursos, desenvolvimento em pesquisa, em tecnologia, que fez com que o Brasil hoje seja um país de ponta nessa área. E o que nós precisamos é ver a Amazônia dessa maneira. Hoje nós tratamos a Amazônia como a alternativa para ela é retirar a floresta e fazer alguma outra produção. E nós temos ali uma riqueza que ainda é até muito desconhecida e que o mundo todo reconhece que o Brasil tem e em outros países do mundo não tem mais. Então, se nós pensássemos o nosso desenvolvimento, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a indústria, a partir dos recursos florestais que nós temos na Amazônia, nós poderíamos ter um futuro completamente diferente. André. Eu quero dialogar com o que o Gessinaldo, nosso amigo Gessinaldo, colocou. Quer dizer, primeiro que a ministra não precisava sobrevoar a Amazônia para saber do problema, porque ela é amazônica, vai constantemente à Amazônia, conhece a situação, e tanto é que desde 2013 o governo vem trabalhando num plano que é inédito, que busca integrar as ações de diferentes ministérios, porque não adianta não é só com o fiscal do IBAMA em campo ou na porteira de fazenda que se resolve esse problema. Então, esse plano de 2003, ele vem sendo trabalhado no sentido de dar integração dos diferentes ministérios naquilo que compete a cada um dos setores para o enfrentamento do problema. Um dos resultados disso é que, no início da implementação desse plano, o patamar de desmatamento da Amazônia era de 27 mil quilômetros quadrados. Isso foi em 2004. De 2004 para cá, nós tivemos 3 quedas importantes e consecutivas dos desmatamentos na Amazônia. De 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 18 mil quilômetros quadrados em 2005, para 14 mil quilômetros quadrados em 2006 e agora, concluindo os dados do INPE, para 11 mil quilômetros quadrados. Então tivemos quedas importantes e significativas. O que o governo detectou e o próprio governo anunciou, portanto o governo não está negando o fato, foi que houve nos últimos 3 meses um novo aquecimento na taxa de desmatamento, tendo uma projeção que nos permite já antecipar a dificuldade de manter a taxa de desmatamento de 2008 no mesmo patamar que 2007. E, em face disso, anunciou um conjunto de medidas que vem sendo já implementadas desde dezembro, em cima do decreto 6321, que focaliza as ações em 36 municípios que são responsáveis por 50% dos desmatamentos na Amazônia e busca implementar o que vem sendo planejado desde 2004, que é a efetiva integração das políticas. Então, o que se pretende implementar é a ação agrária como controle fundiário, através do cadastro georreferenciado das propriedades, de forma que a gente possa monitorar, pente fino, propriedade a propriedade, do que está acontecendo em termos de desmatamento. Em cima da questão da política agrícola, um dos principais instrumentos da política agrícola é o crédito.
Então é importante trabalhar o crédito para retirar o recurso de quem está trabalhando ilegalmente para poder investir em quem está se capacitando, se qualificando, buscando a regularidade. Então esse é um trabalho que vem sendo feito também, está para sair uma norma nesse sentido. E por último também capacitar e fortalecer ainda mais as ações de controle. O que é importante dizer, só para concluir, é que o desafio não é só um desafio do governo federal. Primeira questão, é um desafio também dos governos estaduais, que devem ingressar dentro dessa estratégia também para enfrentar esse problema, e é um desafio da sociedade como um todo. Então, não é só um problema do produtor rural, é um problema do frigorífico, é um problema das traders, é um problema dos grandes supermercados, que podem implementar políticas de controle e rastreamento da produção para poder valorizar a produção que vem de origem legal, né? E também é uma questão do consumidor, no sentido dele buscar, triar os produtos que ele adquire no mercado. Eu queria só mostrar para vocês uma pergunta feita que nós captamos na rua, que quero jogar para o debate essa pergunta. Quem fez foi uma estudante de biologia chamada Bruna Siqueira, e eu quero colocar para vocês responderem. Gostaria de saber quem mais derruba árvores no Brasil, os brasileiros ou os estrangeiros? Quem tem essa resposta? Eu gostaria, inclusive, de me manifestar, não especificamente sobre essa questão que a Bruna, na verdade, levanta aqui e deixa para o debate de todos nós brasileiros, políticos ou não políticos, nós somos responsáveis. Eu diria que uma grande preocupação, na verdade, que permeia a nossa imaginação é exatamente a pressão enorme das comunidades internacionais em relação à Amazônia. Na verdade, nós sabemos que eles destruíram as suas florestas, eles acabaram com o seu patrimônio florestal e hoje, na verdade, eles focam de uma forma determinada sobre o nosso país. Nós temos o crédito carbono, que eles não querem falar do crédito carbono. Nós temos uma série de questões que são importantes para trazer ao debate. Agora, nós não podemos admitir que a pecuária, a agricultura de alto rendimento, os próprios assentamentos estabelecidos em todas as regiões do país e principalmente da região norte, na Amazônia, sejam os grandes vilões dessa questão. Aqui alguns comentários, inclusive é interessante pela multifacetada visão de cada um de nós. Eu achei importantíssimo as palavras da Adriana também, na necessidade de exploração ordenada da floresta, de tirar dela aquilo, na verdade, que ela tem que oferecer para o Brasil e para essa humanidade, que muitas vezes tem um juízo de valor totalmente diferente do nosso em relação à Amazônia. Agora, eu diria que com essa questão da exploração de determinadas áreas na Amazônia, inclusive por estrangeiros, aí a pergunta da Bruna talvez possa ser complementada no futuro próximo, que nós fomos totalmente contra, né? Mas, de qualquer forma, fica aqui essa minha preocupação, porque várias organizações não governamentais, elas não tratam a coisa de uma forma patriota. Esse é o grande problema que, na verdade, nos aflige. O Gessinaldo tem uma observação a fazer. Na verdade, eu queria apenas dizer para o representante do Ministério do Meio Ambiente que, na verdade, eu falo da postura do governo federal de não conseguir exatamente fazer essa discussão interna numa postura sobre a Amazônia. Acho que essa é uma questão que eu gostaria de reforçar, independente se a ministra é amazônica ou não. Ela é amazônica e tem uma história e nós respeitamos ela por isso. Eu queria também reforçar no sentido de que nós não podemos colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo espaço, de que todas as ONGs internacionais não prestam e que não prestam serviço para o Brasil. É preciso separar essa questão. Há um discurso onde joga os nossos próprios direitos de que nós estamos internacionalizando a Amazônia. Eu queria reafirmar isso nos nossos debates. O deputado participa de várias assembleias dos povos indígenas. Nós não debatemos isso. Queria reafirmar isso aqui e dizer que tem entidades sérias que, inclusive, cobrem espaço que o governo não consegue cobrir na Amazônia. Obrigado.